Paguei 83.400 euros pelo casamento da minha irmã. 20 minutos depois, expulsaram o meu filho da mesa principal. Digo isto logo no início porque, às vezes, a verdade precisa de cair como um copo a partir-se no chão de mármore. Antes desse som, porém, havia música. O Riverside Manor brilhava como um sonho antigo. Toalhas creme, loiça com filetes dourados, rosas brancas e hortênsias a perfumar o ar. Um quarteto de jazz transformava o burburinho em seda. 200 convidados, sorrisos polidos. A promessa de uma noite perfeita. Eu estava na mesa 1, ao lado da minha mãe. O Marcos, 13 anos, sufocado num fraque alugado no centro da cidade, tentava domar a gravata com um nó mal ensaiado. "Estás lindo", sussurrei, enquanto lhe esticava o colarinho. Ele encolheu os ombros, tímido, como quem não sabe onde pôr as mãos num mundo feito para adultos que falam baixo e julgam alto. A minha irmã, a Vanessa, sonhou com este dia desde que éramos miúdas. Eu via-a recortar vestidos de revistas, colar flores em cadernos, praticar a entrada ao som de músicas que mudavam com as modas, mas a fantasia era sempre a mesma. Ser olhada como se o mundo se tivesse calado para a ouvir respirar. E eu acreditei, durante muito tempo, que se tivesse poder para lhe dar esse silêncio, eu dava. Quando o pai morreu, fui eu que a adormeci muitas noites. Quando a universidade apertou, fui eu que cobri a renda em atraso. Entre nós, o amor sempre foi uma conta que eu fazia de cabeça. Dou o que posso, e mais um pouco. 8 meses antes, a chamada "mana", os custos dispararam. O salão, o catering, as flores. Não quero um casamento barato. Quanto falta? Perguntei, sem respirar. 20 mil para começar. Depois vemos. Enviei-lhe um sorriso pela voz. Manda-me os contactos. Eu trato. E tratei. Depósitos, pagamentos finais, taxas de urgência por caprichos de última hora, vendedores a ligarem-me ao fim do dia, eu a negociar prazos entre o jantar do Marcos e uma folha de cálculo. Cancelamos as férias de verão. Vendi o carro antigo do meu pai, o último objeto que ainda cheirava ao tabaco leve dele e a tardes de domingo. Paguei o vestido de 4.200, a orquestra de 6.500, as flores de 7.000. Cada transferência vinha com um nó na garganta e uma desculpa para mim própria. É só dinheiro. O amor da família vale mais. Na noite do casamento, a luz fazia brilhar o verniz do parquet como água parada. A minha mãe prendia o guardanapo com mãos que tremiam apenas de emoção. "Está tudo tão bonito", disse. "A Vanessa deve estar feliz." "Deve", respondi. Eu tinha visto todas as faturas. Não precisava de ver a felicidade. Eu tinha pago por ela. Olhei para o Marcos. O rapaz mordia o lábio, a tentar parecer parte daquele mundo de adultos esguios e copos altos. Era o meu menino. E era também o meu espelho. Ambos sentados no lugar certo por mérito de amor, não por status. Foi então que a ideia me feriu como uma agulha. E se, para a Vanessa, o amor e o status não fossem a mesma coisa? Afastei o pensamento. Não naquela noite. Não sob aquela música perfeita. A porta ao fundo abriu-se. Um eco de passos alinhados. Alguém da segurança do salão aproximou-se com a gravidade de quem carrega regras escritas à tinta invisível. Eu ainda não sabia. Mas naquele instante a fantasia estava a rachar por dentro, finíssima como porcelana prestes a ceder. Há escolhas que nos definem antes mesmo de as fazermos. Durante 8 meses, escolhi o silêncio. Calei o cansaço, a conta bancária a emagrecer, o aperto no peito cada vez que a Vanessa dizia: "Só mais um detalhe." Calei porque pensei que o amor se prova com cheques. Calei porque quis acreditar que, no final, o que fica é a família. Calei até a minha voz deixar de me reconhecer. A música mudou para algo mais leve. O mestre de cerimônias ensaiou um "Senhoras e Senhores", mas ficou por ali, suspenso. O segurança pousou a mão no encosto da cadeira do Marcos, e eu percebi, tarde demais para voltar atrás, que o meu sacrifício tinha comprado tudo menos aquilo que eu mais precisava: respeito. Respirei fundo. O meu coração bateu com a cadência de uma decisão, porque um casamento pode ser o sonho de uma pessoa e, ao mesmo tempo, o teste de outra. E foi assim, entre cristais a tilintar e promessas de papel, que começou a noite em que a mesa 17 se tornou mais importante do que todas as flores do salão. Antes do primeiro brinde, antes do sorriso para as câmaras, há uma história que não entrou nas fotografias. 8 meses de mensagens, dívidas e pequenos pedidos que cresceram como uma mancha na toalha.
É aí que tudo realmente começa. Os 8 meses anteriores cabem numa pasta com o nome Vanessa Casamento. Mas na minha cabeça, ficaram gravados como um corredor estreito onde cada passo custava mais do que o anterior. O primeiro e-mail chegou numa terça-feira à noite. Assunto: apenas um adiantamento, mana. O salão exige 30% para segurar a data. É só por agora. Obrigada. És a melhor. Fiz a transferência enquanto o Marcos aquecia lasanha no micro-ondas. Mãe, a gente não ia à praia este verão. Vamos dar um jeito, respondi, com a voz a tentar soar natural, como se a areia e o sal pudessem esperar por nós. Desliguei o computador e disse a mim própria: é só dinheiro. É para a família. Depois vieram os detalhes. WhatsApp, Vanessa. Olha, descobri um fotógrafo incrível. É caro, mas as fotos são para a vida toda, certo? Eu, quanto, ela, 8. Escrevi os números no caderno, 8.000, e ao lado, um pequeno coração, para me lembrar por que eu fazia. Ao fim do dia, ligou o fornecedor de flores. A sua irmã quer hortênsias de maio em setembro. É possível, mas a taxa de urgência. Paguei. A orquestra 8 músicos não chegam. 12 da outra presença. Assinei o contrato. O vestido, uma oportunidade única. Digitei os 4.200 sem respirar. Nas semanas seguintes, o padrão assentou-se como pó sobre móveis. Vanessa pedia, eu pagava. Ela sonhava, eu calculava. Ela vivia no futuro, eu resolvia o presente. Eu começava a medir o tempo em prazos e em juros. A cada transferência, ficava à espera de uma palavra mágica que não vinha. Obrigada. Às vezes ela surgia, mas desidratada, como um emoji a sorrir sem saliva. E do outro lado do ecrã, eu sorria de volta para ninguém. Houve uma noite em que a conta bancária piscou vermelho. Sentei-me na cozinha, as luzes apagadas, a ouvir o frigorífico respirar. É para a família, repeti. É para a Vanessa que adormecias no meu colo quando tinhas medo do escuro. Vendi o carro do pai. O homem do estande contou as notas devagar. Eu via, no reflexo da janela, o nosso passado a afastar-se a baixa velocidade. Voltei a pé para casa, o vento a cortar as canelas. O Marcos esperava na janela. Correu bem, correu e sorri, porque os filhos reconhecem a verdade nos olhos e às vezes é preciso dar-lhes um descanso. O trabalho apertou. Aceitei turnos extras. O corpo aprendeu uma fadiga nova, funda, que não se resolve com café. Colegas perguntavam, vale a pena? E eu dizia que sim, quase irritada, como quem protege um santuário. Talvez eu protegisse mais a imagem que tinha de mim, a irmã que segura tudo, do que a própria irmã. As mensagens continuavam, sempre com o mesmo perfume de urgência travestido de carinho. É só para não ficar com ar barato, todos vão reparar se for de menos, entendes? Não entendes, entendo, pensei muitas vezes, enquanto o Marcos me mostrava um desenho para a escola e eu respondia, já vou, sem ir. Entendo que a fantasia da Vanessa era um palco caro e que o meu nome estava invisível na lista dos patrocinadores. Entendo que, para ela, o amor parecia um serviço de bastidores perfeito. Aparece quando chamam, desaparece sem fazer barulho. Houve também pequenas traições que só doem a quem observa de perto. A mãe ligou-me. A tua irmã disse que o pai dela pagou o vestido. Que sorte, sorri por educação, e o sorriso doeu. Não é a primeira vez que o amor veste o nome de outro. Convidei a Vanessa e o David para jantar. Massa simples, vinho honesto. Eles chegaram atrasados e saíram cedo. No dia seguinte, pedido novo. Convites com hot stamping. Fica lindo em foto. Fiz contas no telemóvel, no corredor, com o casaco ainda vestido. Paguei. Entretanto, o Marcos crescia em gestos silenciosos que me partiam ao meio. Arrumava a louça sem eu pedir. Deixava bilhetes na porta do frigorífico. Mãe, lembra-te de comer. Uma noite. Encontrei-o a ensaiar um nó de gravata no espelho, a língua presa entre os dentes, concentrado. Quero estar bonito no casamento da tia, disse. Abracei-o por trás e pensei. Que ninguém te ensine a medir o teu valor pelo lugar onde te sentas. No 7º mês, a Vanessa enviou uma lista nova de pequenas alterações. Li devagar. Cada item dizia: mais luzes, mais flores, mais horas de bar aberto. Respondi. Conseguimos, mas precisamos priorizar. Do outro lado, um silêncio comprido, seguido de um áudio. A voz dela, doce a princípio, depois mais firme.
parecida com alguém que aprendeu a confundir desejo com direito. Mana, é o meu dia. Não quero que pareça menor. A palavra ficou-me na boca como uma farpa. Lembrei-me do pai, que dizia: o que é grande sem gratidão é frágil. Na manhã seguinte, fiz a última transferência grande e o banco enviou-me um aviso formal sobre limites de crédito. Assenti ao ecrã como se fosse um juiz. Mais um esforço. Depois acaba. E ainda acreditei. Quando o calendário enfim disse: hoje, eu trazia o cansaço dobrado em 4 dentro do peito e um vestido simples emprestado por uma amiga. A sala, pronta, parecia um quadro perfeito que alguém tenha pintado com a minha conta. Respirei fundo e prometi a mim mesma: hoje não se fala de dinheiro. Hoje celebra-se. Não sabia ainda, mas todas as promessas vazias que engoli, todos os obrigada que não vieram, todas as noites em claro iam pedir o seu preço na única moeda que me restava: dignidade. E foi assim que cheguei à mesa. Com a minha mãe ao lado e o Marcos a ajeitar a gravata. Quando o segurança começou a aproximar-se, compreendi que aqueles 8 meses não tinham terminado. Estavam finalmente a apresentar a conta. Entre o brilho do salão e o som amortecido do jazz, ouvi uma frase que rasgou o tecido da noite: o seu filho tem de mudar de lugar. E, de repente, todas as faturas ganharam voz. O seu filho tem de mudar de lugar. A frase chegou baixa, certeira, como uma tesoura a cortar fita. O segurança pousou 2 dedos no encosto da cadeira do Marcos, num gesto treinado para parecer delicado e ainda assim definitivo. O rapaz endireitou-se, olhos a pedir explicação. Eu também. Desculpe, perguntei. A manter a voz lisa como porcelana: esta é a mesa da família. Temos instruções da noiva. A palavra instruções arrastou-se pelo ar como uma ordem militar disfarçada de etiqueta. A Vanessa apareceu logo atrás dele, a renda do vestido a raspar no chão, a cara quente de pressa. Amanda, é só uma reorganização estratégica. O chefe do David veio com 2 clientes. Precisamos destes lugares. O Marcos vai para a mesa 17. Está cheio de jovens, ele fica bem. Jovens de quem ele não conhece o nome. Respirei, é o teu sobrinho, Vanessa. Mesa 1 é família. Ela olhou-me como quem mede uma distância. É o meu casamento. Eu decido. E virou-se para o segurança, como quem fecha uma porta. Por favor. O Marcos levantou-se devagar, engolindo em seco para que ninguém visse o tremor no queixo. A minha mãe pousou a mão no meu braço. Filha, talvez, não lhe deixei acabar. Não é talvez. É respeito. Do outro lado da mesa, o tio Robert rodou o copo e disse, sem levantar os olhos: aprende o teu lugar, miúdo. Há gente VIP e gente que não é, melhor saber cedo. O gelo bateu no vidro e por um segundo desejei que fosse o som do copo a estilhaçar. Senti 2 dores a nascerem ao mesmo tempo. A primeira, antiga, a de todos os obrigadas que nunca chegaram. A segunda, nova, a de ver o meu filho transformado em detalhe logístico. Olhei para o Marcos. Ele segurava o cartão com o nome como quem agarra um salva-vidas de papel. Filho. Tentei sorrir. Vamos respirar. Ele acenou. Valente. Mas a coragem, aos 13 anos, tem o tamanho de um nó de gravata, suficiente até alguém puxar. A sala continuou a sua coreografia de luxo, talheres a dançar, risos polidos, jazz a polir o silêncio, enquanto nós nos tornávamos um pequeno teatro à parte. O segurança fez um gesto. O Marcos deu o primeiro passo. Os nossos olhos encontraram-se. No dele, a pergunta que me cortou. Mãe, eu não pertenço. Levantámo-nos. Cruzamos o tapete como quem caminha sobre ovos. Eu ouvi sussurros que não tinham voz. Só dentes. O bar brilhava à esquerda. A pista de dança vazia parecia prometer uma alegria que já não era nossa. A mesa 17 esperava no fundo, encostada à sombra, junto a uma coluna que tapava metade do palco. Aqui, disse o segurança, satisfeito por cumprir a regra invisível. Havia lá miúdos da idade dele, a falar de séries e de escolas privadas que não eram a dele. O Marcos sentou-se, pequeno dentro do casaco, a mastigar o espaço entre ele e o resto do mundo. Fiquei uns segundos atrás da cadeira, a mão no ombro dele. Se precisares de mim, faço-me ouvir. Prometi, está tudo bem. Disse, valente de novo. Eu fico, engoli a culpa, amarga, pesada. Eu tinha comprado o teto daquela noite, mas não o tecto que protege um filho da chuva.
Voltei para a mesa com passos contados. A Vanessa evitou os meus olhos. A minha mãe murmurou vai passar, como se as coisas passassem sem alguém as empurrar. O tio Robert pediu outro uísque, confortável na sua geografia de cinismo. Ali, entre flores caras e pratos quentes, percebi. O que a Vanessa chamava estratégia era só vergonha de parecer pequena. E o preço dessa vergonha tinha um nome: Marcos. A raiva subiu-me como febre, mas trouxe consigo algo que eu não esperava: clareza. Passei 8 meses a pagar silêncio. Hoje, não pago mais. Senti, pela primeira vez em muito tempo, a coluna crescer por dentro. O coração batia-me devagar, como um tambor antes da marcha. O mestre de cerimônias anunciou os discursos do costume: padrinho, madrinha. A sala riu nos lugares certos, aplaudiu nos lugares certos, manteve a ilusão de que tudo estava exatamente como devia estar. Eu olhei o meu filho na penumbra. Cada riso da sala era um passo que o empurrava mais para o escuro. E agora, disse o mestre de cerimônias à irmã da noiva: Amanda, gostaria de dizer umas palavras. A frase caiu-me ao colo como um convite e um desafio. Ninguém me tinha pedido nada. Ou talvez tivessem pedido sem saber. O empregado aproximou-se com o microfone. Vi a minha mão a estender-se antes de a ouvir dizer obrigada. Senti o peso frio do metal e, junto com ele, uma calma nova. Não era vingança. Era nomear. Olhei para a Vanessa. Ela forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Olhei para o Marcos, ao fundo. Ele levantou o queixo, só um pouco, como quem acende uma luz minúscula. Apontei o micro ao peito, respirei até ao fundo e decidi. A mesa 17 vai para o centro da sala. Quando a sala adormeceu num silêncio curioso, dei o primeiro gole de verdade. Comecei pelo brilho, e depois virei o copo de dentro para fora. O microfone pesava-me na mão como um segredo antigo. A sala, antes feita de risos arredondados e talheres a tilintar, enrijeceu numa curiosidade silenciosa. O quarteto percebeu e afinou-se para o fundo, quase um sussurro. Eu ouvi o meu próprio coração marcar o compasso. Não é vingança, repeti por dentro. É nomear o que ninguém quer ver. Sorri primeiro, um sorriso treinado de irmã orgulhosa. Boa noite. A voz saiu firme, com a crosta fina do nervo por baixo. Queria começar por dizer que a Vanessa está absolutamente radiante. Este salão está um sonho. Ouvi aplausos leves, a sala contente por esta versão segura de mim. Continuei, a construir a ponte que eu própria iria queimar. Quem nos conhece sabe, a minha irmã sempre imaginou este dia. Flores brancas, música ao vivo, tudo impecável até ao último pormenor. E conseguiu. Parei. Um silêncio microscópico, o suficiente para a atenção inclinar-se. Senti os olhos da Vanessa cravados nos meus íos. Um pedido mudo para eu ficar nesse lugar confortável da gratidão genérica. Eu baixei os olhos para o micro e subi a colina. Consegui o repete, porque foi isso que eu prometi que ela teria. Respirei. E porque eu paguei por tudo. A palavra tudo não gritou. Desceu. Bateu primeiro na louça dourada, depois nos copos altos, e por fim na cara de quem achava que já sabia o roteiro da noite. Alguns sorrisos congelaram. O quarteto calou-se de vez. Eu mantive a voz sem tremer, como quem lê um inventário de verdades. O salão, 12.000 e qualquer coisa, para que cada um de nós estivesse sentado onde está. Olhei de leve para a mesa 1. Vi corpos a reajustarem-se. Desconforto a circular como uma corrente fria. O catering 24.000, para que este jantar fosse inesquecível. A orquestra 6.500, para que a música não falhasse um acorde. As flores, 7.000. Para que a vista fosse tão bonita quanto a fotografia. Um riso nervoso em algum lugar. O vestido, 4.200. Convites, transporte, bar aberto. Depósitos, taxas de urgência, 8 meses. Eu sabia. Cada número era um degrau, e eu subia para ver mais claro. A Vanessa tentou levantar-se. O David segurou-lhe a mão por baixo da mesa. A minha mãe agarrou o guardanapo com força. Não era vergonha. Era medo do que vinha a seguir. Fiz isto, continuei, porque acreditava que família significa não deixar o sonho de quem amamos ficar pequeno. Endireitei o micro ao peito, mas há instantes que nos explicam o preço real das coisas. Virei o corpo, devagar, para que a sala seguisse o meu olhar até ao fundo. Há 20 minutos, pediram ao meu filho de 13 anos para sair da mesa da família,
e sentar-se na mesa 17, lá atrás, na sombra. O murmúrio espalhou-se, um bando de pássaros a levantar voo. Disseram-me que era estratégico, que havia pessoas mais importantes para estes lugares. Procurei o Marcos. Ele não desviou o olhar, levantou só um pouco o queixo, como tinha feito quando me entregaram o micro. Era o seu jeito de me dizer: estou aqui. O meu peito doeu, e ao mesmo tempo ancorou. Então, para que não restem dúvidas, disse, e a minha voz já não pedia licença: deixem-me clarificar quem paga quê, e quem vale quanto. Apontei com a palma aberta para a sala, sem acusar, apenas nomeando. Os senhores e senhoras sentados na mesa, estão aqui, porque eu paguei estes lugares. Todos, sem exceção, jantam e brindam esta noite com o que eu trabalhei, vendi e abdiquei. O noivo e a noiva contribuíram. 0. As famílias? 0. Não eram pedras, eram factos, e cada facto abria 1 centímetro de espaço no meu diafragma, como se finalmente respirasse ar inteiro. Vi o tio Robert endireitar o copo, procurar o fundo do uísque como quem procura uma saída. E quando um adulto diz a uma criança: aprende o teu lugar, o lugar da criança deixa de ser a família e passa a ser a sombra. Apontei. Então, com uma delicadeza que me surpreendeu, para a mesa 17, o meu filho está ali. A sala virou a cabeça num gesto quase coreografado. O Marcos mexeu no guardanapo e tentou sorrir, educado perante 200 nucas curiosas. Na mesa da frente alguém pigarreou. A Vanessa, agora de pé, sussurrou: chega. Mas a palavra ficou-lhe presa no véu. Eu não vim aqui estragar nada, disse finalmente, devolvendo ao micro a densidade certa. Vim lembrar que os lugares de família se honram. Que VIP não é quem convém à carreira de alguém por 2 horas, mas quem te segurou a mão por anos, quando ninguém havia. O quarteto, talvez por reflexo, levantou o arco como quem pergunta: voltamos. Não voltei. Concluí. Desejo-vos amor, porque sem amor isto é cenário, e desejo-vos gratidão, porque sem gratidão isto parte-se por dentro. Baixei o micro. Boa noite. O silêncio dessa vez não foi tímido, foi inteiro, o suficiente para eu ouvir a minha própria decisão tomar forma. Pousei o micro na toalha. O som leve do metal a tocar o tecido pareceu-me o ponto final de uma frase longa demais. Virei-me e caminhei. Cada passo até a mesa 17 foi uma página arrancada à narrativa que esperavam de mim. Toquei no ombro do Marcos. Ele levantou-se sem perguntar. Entre nós, não era fuga, era integridade. Passamos diante da mesa da noiva. A Vanessa disse: Amanda, por favor. E eu, com uma calma nova: não te preocupes, não te vou estragar a fotografia. E seguimos. A porta do salão abriu-se. O ar do corredor soube a água. Lá fora, o silêncio era outro, de corredor comprido, de decisões que ainda ecoam depois de fecharmos a porta. O Marcos perguntou: Mãe, vamos mesmo embora? Olhei-o como quem o escolhe pela 2ª vez naquela noite. Vamos. Quando o portão do Riverside se fechou atrás de nós, a noite não acabou. Começou a dar respostas. Primeiro vieram as mensagens, depois as chamadas. E no meio do barulho, um cheque que parecia pedir perdão e uma escolha que tinha o nome dele. No estacionamento, o silêncio tinha o som de pneus a roçar cascalho. O Marcos prendeu o cinto, olhou pela janela e perguntou sem me olhar: Mãe, valeu a pena. Valeu, respondi devagar, porque tu vales mais do que qualquer mesa. O telemóvel começou a vibrar antes de eu ligar o carro. Primeiro uma notificação, depois 10, depois 20. O grupo da família acendeu-se como uma árvore de Natal fora de época. Tia Lourdes. Menina, o que foi aquilo? Primo Rui. Coragem é uma coisa, humilhar é outra. Mãe. Filha, liga-me quando puderes. Vanessa. Estragaste o meu casamento. Vanessa. O chefe do David está a fazer perguntas. Vanessa. Atende, não atendi. Conduzi em silêncio, a estrada a esticar-se como um penso rápido, e só quando estacionei à porta de casa é que percebi que tinha estado a prender a respiração desde a mesa 1. Inspirei enfim. O Marcos foi direto à cozinha, abriu o frigorífico, voltou com 2 iogurtes para celebrar a fuga. Tentou brincar. Sorri cansada. Ele encostou-se ao balcão. Tu defendeste-me. Isso foi fixe. Fiquei a olhar para ele, com a estranha sensação de que alguma coisa na nossa casa tinha crescido, não em metros, em dignidade. As mensagens da Vanessa mudaram de tom durante a madrugada.
Vanessa, não faças isto conosco. Vanessa, as pessoas acham que somos pobres. Vanessa, eu falo com o Marcos, peço desculpa, só diz que foi mal entendido. A culpa tentou entrar-me em casa como corrente de ar por debaixo da porta. Fechei-a com a mão firme. Não hoje. De manhã, a minha mãe telefonou. Deixei tocar, voltei a ligar mais tarde, expliquei-lhe entre pausas que a minha decisão não tinha sido contra ninguém. Tinha sido a favor do meu filho. Ela chorou baixo. A tua avó teria orgulho. Aquela frase tão simples encaixou-me os ossos. Foi então que o número da sogra da Vanessa apareceu no ecrã. Atendi por impulso. Amanda, sei que não é da minha conta, começou ela, mas queria agradecer-lhe. Por quê? Por ter pago um casamento que nem era seu. E por ter posto o Marcos no lugar certo, ao lado da mãe. O reconhecimento veio suave, sem verniz. Desarmei, obrigada. E queria pedir desculpa, continuou se o meu lado puxou demasiado pela aparência. Às vezes confundimos classe com classe. Desliguei a chamada com uma paz pequena, mas sólida, a pousar-me nos ombros. 2 dias depois, o carteiro tocou. Um envelope pesado com a letra do David. Dentro, um cheque, 83.400 euros, e um bilhete. Amanda, eu não soube do lugar do Marcos até ao brinde. Foi errado. A Vanessa disse que tratava da família, e eu não perguntei. Este dinheiro é vosso. David, sentei-me à mesa com o cheque entre os dedos. Parte de mim suspirou. As férias canceladas, as contas, o carro do pai. Outra parte ficou de pé. E se este dinheiro não for para voltar atrás, mas para ir para a frente? À noite, mostrei ao Marcos. É muito, não é? Disse. E o que vais fazer? Não sei ainda. Mas quero que tenha o teu nome. Passei a noite acordada, a ouvir a cidade a acalmar e a minha cabeça a falar alto. Pensei nos 8 meses, nas mensagens, nos sorrisos secos, no momento em que o segurança tocou na cadeira do meu filho. Pensei no que a palavra VIP realmente significa. De manhã, liguei para uma instituição que conhecia de nome, uma organização de mentoria juvenil, o equivalente daqui a Big Brothers Big Sisters. Perguntei como funcionava, o que precisavam, se aceitavam donativos com nome dedicado. O homem do outro lado explicou com uma gentileza que me apanhou cansada. Mentores para adolescentes sem rede, projetos de estudo, desporto, acompanhamento. O seu donativo muda o mapa. Olhei para o Marcos, que desenhava distraído na mesa. Quero doar tudo, disse. Em nome dele. Silêncio surpreendido, depois um sorriso que quase se ouviu. Tenha certeza. Tenho. Fomos os dois entregar o cheque. O funcionário trouxe um formulário e uma caneta. Aqui, por favor. Escrevi devagar Marcos no campo da dedicatória. O meu filho observava com olhos grandes. É para outros miúdos saberem que também se sentam à mesa, expliquei. Ele assentiu. Sério, de uma seriedade nova. Posso desenhar o nosso nome ao lado, podes. E ele desenhou 2 cadeiras iguais. Voltamos para casa a pé. O vento cheirava a roupa lavada nos estendais e a castanhas de rua. O peso no peito mudara de lugar. Não tinha desaparecido, mas tinha aprendido a ficar de pé. O telemóvel vibrava menos. O eco da festa estava a perder força. Naquela noite, antes de dormir, deixei uma última mensagem por enviar a Vanessa. Apaguei-a. Às vezes, a dignidade é silêncio. Às vezes, é um recibo. Na semana seguinte, ela bateu-me à porta. A Vanessa entrou sem véu, sem desculpas preparadas, só com os olhos nus. E pela primeira vez em meses, não me pediu nada, pediu perdão. A Vanessa chegou numa tarde sem vernizes, sem véu, sem fotógrafos, sem a pressa performativa de quem quer parecer certa. Bateu uma vez, esperou. Quando abri, vi logo. Os olhos tinham finalmente a idade do erro. Posso entrar? Perguntou, com a voz a desarrumar as defesas. Fomos para a cozinha. O cheiro a café de fim de dia fazia companhia às palavras que ainda não sabíamos usar. Ela ficou de pé, as mãos a torcer o guardanapo de papel como quem pede desculpa ao silêncio. Eu vim pedir perdão, disse. Não um pedido técnico, um pedido inteiro. Esperei. O perdão tem de chegar pelo próprio pé. Eu escolhi lugares, continuou, quando devia ter escolhido pessoas. Quis parecer grande. Fui pequena. O Marcos, eu. A voz partiu-se. Sentei-a. O guardanapo cedeu. Não precisas de me explicar o mundo, respondi, baixo. Mas precisas de explicar ao Marcos o lugar dele no teu. Chamei-o.
Ele desceu devagar, com aquele cuidado dos 13 anos que parecem mais velhos depois de uma noite difícil. A Vanessa levantou-se como quem se levanta para um juiz. Marcos, eu fui cruel. Troquei o teu nome por um lugar numa mesa. Fiz-te acreditar que tu cabias só no escuro, e não ao lado da tua mãe. Eu sinto muito. Não te pedi desculpa porque estava ocupada a salvar a minha imagem. Hoje, só quero salvar a verdade. O rapaz encostou-se ao balcão, os dedos a brincarem com a ponta do casaco. Olhou para mim. É seguro? E eu disse com os olhos que sim. Eu aceito, disse ele, devagar. Mas da próxima vez, se houver próxima, eu sento-me na mesa da família. Ou não me sento. A frase era simples e definitiva, como uma cerca que se coloca sem barulho. A Vanessa assentiu. 2 vezes, como quem aprende a língua nova do respeito. Quero compensar. Arriscou ela. Quero. Começa por aparecer. Cortei. Sem dureza. Às quartas, o Marcos treina basquete. As bancadas têm sempre lugar. No dia seguinte, ela estava lá. Sentou-se no cimento frio, aplaudiu os passes tortos como se fossem cestos decisivos. No fim, trouxe 2 águas e deixou uma aos meus pés, sem discurso. O perdão quando trabalha não fala alto. Com o tempo, o David também apareceu. Não com desculpas enlatadas, mas com perguntas. Como é que te ajudo a pôr as coisas no sítio? Começou por onde se começa. Pagar o que é seu e calar-se quando já chega. A minha mãe, que sempre quis pano por cima de feridas, aprendeu que algumas cicatrizes precisam de ar. Domingo à noite, propus o que nunca tínhamos feito de verdade. Um jantar de família com mesa sem hierarquias. Tiras de frango no forno, batatas, salada grande, comida honesta, da que alimenta mais do que a fome. Pusemos a mesa juntos. O Marcos a alinhar pratos, a Vanessa a dobrar guardanapos como se rezasse com as mãos. Ao jantar, não repisamos a noite do salão, nomeamos outras coisas. As pequenas coragens que falharam e as novas que nasceram. O tio Robert não veio, enviou uma mensagem seca e ficou bem assim. Nem todas as cadeiras merecem ser puxadas. Há uma coisa que ainda não te disse. A Vanessa arriscou. Já no café, quando o teu brinde calou o salão, eu tive raiva de ti, e por baixo da raiva, vergonha. Aos poucos percebi. A minha vergonha não era por teres dito a verdade. Era por eu não ter sido capaz de a dizer primeiro. Olhei para o Marcos. Ele desviou o olhar, embaraçado com tantas verdades à mesa. Então disse a frase que fechou a noite sem fechar as portas. Tia, se eu for ao teu aniversário, sento-me ao teu lado. Sentas, respondeu ela, com a pressa de quem não quer perder o lugar certo outra vez, sempre ao meu lado. Depois que eles saíram, arrumei a cozinha com uma calma que não sentia há meses. O telemóvel vibrou no balcão. Uma notificação da Associação de Mentoria. Obrigada, Marcos. O teu nome já está no mural de quem muda mapas. Mostrei-lhe. Ele sorriu de canto, maior por dentro. Antes de dormir, voltei ao brinde na cabeça. Não o som, mas a razão. Percebi que a noite do casamento não foi o dia em que perdi uma irmã. Foi o dia em que deixei de ser a irmã que paga para não doer. Cresci ali, quando troquei cheques por limites, silêncio por voz, aparências por lugar. E se me perguntarem hoje o que aprendi, digo assim: que família não é quem ocupa a mesa, é quem a segura quando abana. Que perdão não apaga a história. Ensina-nos a escrever o próximo capítulo com a caneta certa. E que o verdadeiro lugar, o nosso, o dos nossos, não se pede a ninguém, constrói-se e depois defende-se. Entrei devagar, como quem não quer acordar um pesadelo. O corredor estava impecável, demasiado impecável. As taças de inox alinhadas junto à parede, secas. O tapete da sala, sem um único pelo. A almofada onde a Luna se enrolava, funda, mas fria. Há silêncios que gritam. Aquele gritava: foram-se. O meu corpo avançou por conta própria. Cozinha, sala, armário de arrumação, vazio. Abri o móvel das trelas. Só ficaram marcas no pó. 3 espaços retangulares onde costumavam estar os peitorais. Passei o dedo. A pele arrepanhou. No chão, encostado ao rodapé, um fio de pelo castanho azulado que a vassoura não apanhou. Peguei nele com cuidado. Ridículo, eu sei. E mesmo assim, os olhos arderam. Às vezes, é num detalhe minúsculo que a realidade nos morde. A mente correu para trás, sozinha, como filme sem controlo. Flashback 1. Hospital. 2 lugares vazios na sala de espera,
a Shadow deitada ao meu lado, a cabeça no meu joelho, o mundo a desabar e aquele peso bom a dizer estou aqui. Flashback 2. A Luna, a olhar-me com desconfiança quando a trouxe para casa, a teimosia quase arrogante, e semanas depois, o primeiro abanão de cauda, tímido, a render-se. Flashback 3. A Storm no tapete da sala, as patas a tremer, a dar 2 passos e a cair, eu a rir e a chorar ao mesmo tempo. Começo de tudo. Voltei ao presente. A garganta apertou num nó duro. Não era só perda, era violação de confiança. A palavra família, que a Amanda atirara como julgamento. Agora soava-me a ironia. Sentei-me à mesa e espalhei documentos como quem arma uma trincheira. Carteiras de vacinação, certificados de pedigree, títulos de campeonato com as rubricas dos juízes. Dos separadores saiu também a pasta de avaliação, somas, recibos, contratos de ninhadas. A caneta riscava rápido. Inventário, Shadow, fêmea adulta, terapia registrada, displasia controlada, medicação X. Luna, dieta restrita, suplemento Y Storm, em treino paranacional, valor de progenitora mais potencial de ninhada. Somei, refiz contas, voltei a somar. Não eram números para exibir, eram provas. Peguei no telemóvel. Teclas frias, voz quente do outro lado. Central? Gostava de formalizar participação por furto. Tenho documentação completa e mensagens de confissão. 3 cães de raça, microchipados, com registros oficiais. 2 segundos de silêncio administrativo. Depois o timbre do agente mudou. Com esses elementos, não estamos a falar de discussão familiar. É crime de furto qualificado. Preciso dos comprovativos por e-mail. Pode enviar agora? Enviei. Todas as fotos, todas as digitalizações, os prints das mensagens da Amanda. E um áudio dela. Os cães já foram. Lida com isso, que me fez cerrarem-se os dentes. O telefone vibrou de novo. Jack. Atendi com uma esperança infantil que odeio admitir. Liz, para com isto. Começou sem respirar. A Amanda só queria ajudar. O Tommy ficou magoado com o teu show. Ajudar é palavra grande para roubar. Jack, cortei. Mais frio do que me soube bem. A casa está vazia. Foram-se as camas, os acessórios, tudo. E tenho provas. São só cães. Engoli a punhalada. Só cães. A frase ficou a pingar entre nós. Respirei. São a minha família e o meu trabalho. E precisam de mim. E desta vez, a voz veio com uma solidez que eu não esperava. Quando precisares de falar de verdade, liga-me. Desliguei devagar, como quem pousa um prato frágil. Fiquei mais 1 minuto à mesa, a organizar dentro de mim o que a casa já me tinha mostrado. Os vazios, os vestígios, o ponto de partida. Peguei na câmara do telemóvel e registrei tudo. O armário vazio, as marcas no pó, as taças secas. Não para me torturar, para documentar. O amor também se protege com prova. Depois, respirei fundo e marquei a Mary. Preciso de si, disse, sem floreados. Tenho documentação, valores, microchips, confissão escrita. Se alguém tentou vender ou registrar, deixaram rastro. Bom. Junta tudo num dossiê, em PDF. E prepara-te. Podemos pressionar por furto e por fraude, se houver venda. Manda-me também a medicação da Shadow e a dieta da Luna. Isso mostra risco e agravante. Anotei num bloco. Plano de ataque. Embaixo 3 bullets simples. 1. Provar posse documentos. Microchips. Títulos. 2. Estabelecer valor. Avaliações. Contratos. Potencial de ninhadas. 3. Demonstrar risco medicação. Dieta. Treino em curso. Quando terminei, o coração já batia noutro compasso. A dor não tinha desaparecido. Não desaparece. Mas tinha ganho forma, como se coubesse numa caixa com etiqueta. Trabalhar. E trabalhar eu sabia. Afastei a cadeira. No chão da sala, ao pé do sofá, vi outra coisa minúscula, um dos elásticos que uso para apanhar o pelo da Storm antes dos treinos. Agarrei-o com 2 dedos, sorri de lado, pequenas âncoras. A casa continuava vazia, e no entanto, ao ouvir bem, havia som. O motor baixo do frigorífico, o estalar da madeira, a minha respiração a ficar firme. Não era consolo, era direção. Levanto-me. Pego na pasta e no telemóvel. Fecha-se a luz da sala, abre-se o ecrã. Transição para a parte 3. Caçada digital, a investigação.
Enquanto envio o último e-mail para a Mary, abro os grupos de criadores e handlers. Escrevo: 3 alces desaparecidos. Microchips XYZ. Última pista. Zona de Springfield, carrego em publicar. Agora, a casa pode estar muda, a internet, não. E quando uma comunidade inteira escuta, o silêncio começa a responder.